Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 8, Como desenvolver Bhakti. Sutra 34. Os professores cantaram como se segue sob os meios para o cultivar da devoção. Quem são os professores? Os professores são aqueles que passaram pelo fogo da disciplina espiritual e que chegaram no final da mesma, colheram os frutos da mesma, através da realização de Deus. Esses são os professores, os mestres ou os gurus, não é? Então, a Parabhakti, Bhakti inferior, é um meio para obter Parabhakti ou devoção suprema, que é em si realização. Então, a devoção inferior, a Parabhakti, são os pujas, portanto, os rituais de adoração a Deus, seva, mantras, tudo o que vamos falar a seguir, não é? Então, esses são os meios para cultivar e chegar em Parabhakti, a devoção suprema, a devoção pura, que é um sinónimo de autorrealização, de realização de Deus. Renúncia, desapego dos objetos mundanos e prática, abhyasa, formam a pedra angular de toda a disciplina espiritual, sem dúvida nenhuma. Então, para ter aqui uma noção do que é renúncia, do que isso significa, é muito simples. A existência individual, da forma como te concebes e como concebes o mundo, é ilusória. Deus é a verdade. O divino, a totalidade, no caso aqui Deus, que são tudo sinónimos, é a verdade. Então a renúncia da ilusão é um meio para a realização da verdade. Sem renunciar à ilusão, não tem como realizar a verdade. Simples. Sem renunciar ao ilusório, não tem como realizar a Deus. Enquanto tens os olhos fechados, não há luz. Para ter ver a visão, tem que abrir os olhos. Da mesma forma, a renúncia do ilusório é um meio para a realização de Deus. Então, a renúncia de objetos mundanos e abhyasa, que é prática constante, a prática espiritual constante, mantida durante um longo tempo até dar frutos. São a pedra angular de toda a prática espiritual, toda a disciplina espiritual. Sem eles, não tem vida.
talvez tenha uma faísquita, qualquer coisa, mas se não houver a renúncia, não vai avançar. Sutra 35. A devoção a Deus é alcançada abandonando todos os prazeres sensuais e todo o apego aos objetos sensuais, pois eles, enquanto eles estiverem lá, eles roubam a atenção que deve estar direcionada para Deus. E de alguma forma, enquanto houver os apegos aos objetos sensuais, de alguma forma, a devoção que estás a direcionar para Deus tem o propósito, quer saibas, quer não saibas, de te facilitar a manutenção dos objetos sensuais ou a melhoria deles, ou ter mais a melhoria das circunstâncias ilusórias. Por isso eles são contrários um ao outro. E portanto, Deus deve se tornar a direção exclusiva de todos os desejos que possas ter. Mas não para Deus realizar os desejos que possas ter, mas Ele deve se tornar o único desejo. Então tudo deve ser transferido para Ele. E todos os apegos devem de ser quebrados e transferidos para Deus. Caso contrário, não haverá sucesso. Vamos a alguns pontos. Sem Tiago, que é renúncia, nenhum progresso espiritual é alcançado. Sem dúvida nenhuma. A renúncia é a base de todas as disciplinas espirituais. E isso é o que faz com que o caminho seja difícil, quando é sério. Porque quando não é, o buscador não está a pensar em renunciar àquilo que tem, está a pensar em encontrar algo novo, em melhorar aquilo que tem, em se transferir para a grandiosidade. Mas de uma forma que não perturba aquilo que ele já tem garantido. E é por isso que não evolui, não tem como, porque não vai ter vida. Sem abandonar a ilusão, e essa é a parte difícil, abandonar o ilusório por causa do apego e por causa da ignorância, não é? Não tem como haver realização de Deus. Nenhuma disciplina espiritual evolui sem a renúncia. De alguma forma. E é por isso que, desde o início de uma jornada espiritual, em que o ser se prepara para começar qualquer disciplina espiritual, ele já vai ter que abandonar alguma coisa. Aquele tempo que ele está a dedicar ali já não vai ser usado para outras coisas. Mesmo que no início ele esteja a usar a sua prática espiritual, mesmo sem saber, como uma forma de melhorar o seu mundo. Mas mesmo assim, aquele tempo ele não vai poder usar declaradamente para as outras coisas. Logo, começa já conflito. E muitos outros se surgirão, em que começa cada vez mais a apontar para direções opostas. No Kaivalya Upanishad, você encontrará, nem por ações, nem por filhos, nem por riquezas, mas apenas pela renúncia, a imortalidade é alcançada. Então não tem mais nada no mundo, além da renúncia, para alcançar a imortalidade. O que é que isso significa? Vamos separar a imortalidade do resto. E o resto temos a renúncia. Temos a ilusão, a imortalidade, o teu real ser, Deus, a verdade. Então a renúncia da ilusão é o meio de alcançar a imortalidade, a verdade, Deus.
Enquanto não houver essa renúncia, não tem como. Até porque estás valorizando, dependente da ilusão. Shri Ram, que foi uma encarnação de Vishnu, uma encarnação de Deus, não é? Vishnu, Deus, tem outros nomes para Deus. É Deus. São muitas faces o mesmo ser. Então, Shri Ram diz a Sabari: aqui estão os 9 meios para cultivar a devoção. Portanto, ele vai apontar 9 meios para cultivar a devoção. A companhia dos bons. Quem são os bons? Os santos, os iluminados, os verdadeiros devotos. Esses são os bons. Os verdadeiros devotos são aqueles que realizaram a Deus. Os outros estão a caminho. Então, os santos, os iluminados, os verdadeiros devotos são a boa companhia. Conversa sobre as minhas conquistas, sobre as minhas histórias, as histórias de Deus, as histórias de Rama. Tem outras, mas as histórias, é Rama que está a falar, as minhas histórias, não é? Recitar das minhas virtudes. Recitar as virtudes de Rama ou as virtudes de Deus. Ram foi uma encarnação de Deus em que veio um dos pontos fortes eram as virtudes, trazer um exemplo da virtude. Então, o recitar das minhas virtudes, se ocupar em expor as minhas palavras, em falar sobre os seus ensinamentos, adoração constante e sincera ao preceptor, o Guru, pensando que eu sou ele. Então, adoração constante e sincera ao Guru, vendo Deus através do Guru, no Guru. Sendo o Guru um desperto, um iluminado, aquele que realizou a Deus, é na realidade a presença, manifestação de Deus. Serviço religioso em todos os detalhes. Recitação do mantra, especialmente aplicável a mim, no caso Ram, um mantra para Rama. Maior adoração aos meus devotos, monges ou freiras que fizeram os votos de dedicação ao serviço religioso, e a consciência de mim em todos os seres, ver Deus em todos os seres, ter essa consciência presente. Indiferença aos objetos externos, juntamente com a paz interna. Então, a indiferença, que é o fruto da renúncia, o renunciar dos objetos primeiro, depois a indiferença em relação aos objetos, que é, como é que é o nome? Vairagya, não é? A indiferença, que é a melhor palavra que eu encontro para traduzir, não é? Mas a indiferença aos objetos junto com a paz interna. Não só indiferença aos objetos, mas que não seja aparente, que por dentro não esteja a sofrer. Consideração pela minha essência. A constante lembrança, consideração pela essência de Deus. Rama termina. A devoção cresce no coração de quem emprega esses 9 passos. Assim que o amor devocional é produzido, a pessoa sente a minha essência. Por assim dizer, e aquilo que se torna realizado pela consciência de mim, me alcança. Ele alcança a liberação ainda neste nascimento. Portanto, é certo que a devoção é a fonte da salvação. Pois a devoção é o meio que eleva o ser que está preso na roda do Sansara de volta para Deus, de volta para a fonte. E é um ponto muito importante, a renúncia.
e Deus, porque na maioria dos seres a consciência de Deus é que Ele é uma entidade que está ali para ajudar e melhorar a vida daquele ser, quando na realidade Deus é o destino final. E é suposto não o ser trazer Deus à sua vida, mas sair da sua vida e se elevar a Deus. Sutra 36. Pela adoração ininterrupta, o sucesso é obtido na prática da devoção. Pela prática ininterrupta. Então, é suposto que ocupes todo o teu tempo, toda a tua atenção na adoração a Deus, no manter a sua lembrança junto com reverência e devoção constante, usando todos os meios necessários para isso. Enquanto houver muitos apegos, enquanto houver muitos desejos, precisas de criar uma força oposta, o agarrar-te com todas as forças à adoração de Deus, à constante lembrança de Deus, quer seja por repetição de mantras, pujas, por serviço, tudo servindo a Deus, lembrando de Deus, lendo as suas histórias, tudo aquilo que te mantenha fixo na constante lembrança de Deus. Então, apenas pela adoração ininterrupta é que a devoção cresce. Vamos aos pontos. Isso explica o sutra anterior, que aponta para o abandono dos objetos de desejo e o apego aos objetos para desenvolver a devoção. Exatamente. Não é? Então, os outros sutras anteriores a este falavam do desapego aos objetos sensuais. E este fala a adoração ininterrupta. O apego pela adoração constante. Como uma forma de fazer essa transição e de fixar a atenção constante, de forma ininterrupta, em Deus. A atração ou a tentação dos desejos mundanos pode ser superada pela adoração ininterrupta de Deus, com certeza. Não é? Onde tem espaço para uma coisa, não vai ter para a outra. E a constante lembrança de Deus produz uma elevação que é contrária, que é mais sutil, mais bela, mais elevada do que o registro dos apegos mundanos, dos desejos mundanos. Então há uma queda drástica de uma coisa para a outra. E o manter o apego à adoração mantém essa elevação constante, esse preenchimento constante, e a separação dos desejos mundanos e dos apegos aos objetos sensuais. Então, meios de adoração a Deus. Puja, né, que é um ritual de adoração a Deus. Seva, servir, né, o serviço ao guru, servir a Deus de alguma forma. Tanto puja e seva também são bhajan, que significa adoração, não é? Se praticados corretamente. Ou seja, se a adoração a Deus ou servir a Deus é feito para servir a Deus apenas, sem querer nada em troca, então é adoração a Deus. Caso contrário, é adoração a ti mesmo, porque no fundo estás adorando para ser servido. Aí já não é a mesma coisa. Todos os tipos de serviço ao Senhor em espírito de devoção são bhajans, ou adoração. Serviço à humanidade com bhava divino, ou sentimento, emoção forte de amor, de devoção a Deus, portanto, servir a humanidade com esse sentimento, também é adoração.
vendo que está servindo a Deus através dos outros ou nos outros também. Mas é preciso ter o espírito crítico de perceber se realmente está servindo os outros, a humanidade, como uma oferenda a Deus, como se estivesse servindo Deus, ou se está fazendo isso pelas suas próprias necessidades e na expectativa de alguma coisa em troca. Isso já não é adoração a Deus. Ouvir acerca de Vishnu, ou o Senhor, ou qualquer outra manifestação divina, qualquer outro Deus, qualquer outra religião que sintas no teu coração, não é? Cantar seus nomes e glórias, lembrar-se dele, fazer seu serviço, adorá-lo com flores, etc. Entregar a ele todos os trabalhos realizados, oferecer o corpo ao seu serviço e cuidado. Tudo isso está incluído no culto. Então, todas as atividades do dia que te lembram a Deus, que podes fazer com serviço a Deus, que te mantém em constante devoção a Deus, tudo isso deve ter feito, excluindo as outras que te afastam de Deus, que te levam ao esquecimento de Deus. E existe uma tensão muitas vezes que é criada porque o devoto quer fazer as coisas que ele fazia e nelas se lembrar de Deus, sem perceber que aquelas coisas ele está a fazê-las por causa dos seus apegos, desejos e etc. E é por isso que ele não consegue lembrar, porque dali ainda retira coisas para si mesmo. Então, isso é um ponto muito importante. Mesmo dormir, comer, etc., deve ser considerado um ato de serviço ao Senhor. Todas as atividades devem ser consideradas um ato de serviço ao Senhor. E a qualidade dessas atividades irá melhorar bastante com este olhar. Sinta quem é o Senhor, quem come, dorme, etc. O ego será completamente apagado. Isso é rendição absoluta ao Senhor. Quando Deus ocupar tudo aí, não haverá espaço mais para a ilusão. Sr. Krishna diz no Gita: ó Arjuna, aquele que constantemente pensa em mim, sem qualquer outro pensamento, eu sou facilmente alcançado por aquele yogi, que está assim incessantemente ligado a mim. Não tem como estar incessantemente pensando em Deus enquanto houverem apegos, enquanto o teu grande apego não for Deus. E esse que chegou nesse nível de apego a Deus, de incessante lembrança de Deus, chega a Deus facilmente. A parte difícil é chegar neste nível. O resto é fácil. Mas não é tão difícil assim, se te pautares pelos princípios que estão sendo enumerados. Manter a mente constantemente na lembrança de Deus, na adoração de Deus, na devoção a Deus, na reverência a Deus, na constante lembrança a Deus, servindo a Deus com tudo, com a tua mente, com o teu corpo. Cada respiração, cada ar que entra e que sai deve estar ao serviço de Deus. Maharshi Patanjali diz em seus aforismos sobre Raja Yoga: a prática se enraiza quando é incessantemente realizada com reverência e zelo por um longo tempo. E essa é a maior dificuldade para os buscadores, não é? De manter a prática incessantemente com reverência e zelo constante. Porque o seu zelo está nos seus apegos. Quando a prática é feita com zelo e reverência constantes, ela se torna viva. É forma e conteúdo. Quando a prática deixa de ter a reverência presente, o cuidado, o zelo, ela torna-se apenas forma, vazia de conteúdo, mecânica, sem vida. Então, manter a prática consta incessantemente com reverência e zelo é o segredo para a vida do processo espiritual.
para o sucesso do processo espiritual. Tenha variedade como escrita de mantras, japa, fazer mantra, kirtan, oração, portanto, cantar a Deus, orar a Deus, meditar, meditação é muito importante, estudo, serviço, etc. Tudo isso é adoração. Ou seja, ser criativo nas formas de te ocupar com a lembrança de Deus. Usa todo o teu tempo para isso, das formas possíveis e imagináveis. Sirva o seu guru. O seu guru não é um guru. Primeiro precisa de encontrar o seu guru. Mas aquele que se aplica com honestidade, sinceridade e intensidade na sua busca espiritual, eventualmente encontra o seu guru. E o guru sendo aquele ser que passou por tudo isso e despertou para a realização última, ele é também a manifestação de Deus. O corpo é apenas uma forma, o conteúdo é aquela. Então, servir a Deus, servir o guru como se estivesse servindo Deus, uma forma para desenvolver devoção. Se houver quebra da adoração, os desejos tentarão entrar na mente. Pensamentos profanos e tentações mundanas saquearão a mente. Rajas e tamas irão vencê-lo. Haverá ressurreição de velhos desejos. Então, é muito importante manter a devoção ininterrupta, porque qualquer espaço nela dará espaço para velhos desejos, velhos padrões de comportamento, e eles vão entrar com violência e te arrastar de volta para o buraco de onde estavas tentando sair, para rajas e tamas. Não é? E isso é uma coisa que é bem frequente. É muito difícil estabelecer essa adoração constante ou bem proeminente, não é? Mas depois, se o fizer, parece que os desejos mundanos, os comportamentos antigos já não, parece que desapareceram. E às vezes há a tendência em relaxar os esforços. E é aí que mora o perigo. Pois uma pequena brecha é suficiente para a queda. Um pequeno espaço para pensamentos antigos, padrões de pensamentos antigos, desejos antigos, pensamentos só sobre aquelas coisas já é suficiente para a queda. Então deve ser muito zeloso nesse sentido. Já vi isso acontecer muitas vezes. O devoto precisa ser muito vigilante e cauteloso. Essa é a razão pela qual o Sr. Krishna diz: em todos os momentos, pensa em mim. Para que o teu caminho de volta para Deus seja certo. Caso contrário, a queda é inevitável. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.